A coisa que não devia responder. Capítulo 1. A coisa que não devia responder. O primeiro erro foi atender. Não abrir as portas, não seguir alguém, não mexer em nada proibido, apenas atender. O telefone tocou às 03h17 da madrugada, numa terça-feira comum demais para justificar qualquer coisa estranha, nenhum evento, nenhuma data simbólica, nenhum presságio. Só o toque seco do celular vibrando na mesa da cozinha. Eu acordei antes do som completar o segundo ciclo. Isso já era errado. Eu nunca acordo rápido assim. Levantei com o coração acelerado, mas não de susto. Era uma sensação mais funda, como se meu corpo tivesse sido chamado antes do som existir. O visor mostrava um número desconhecido. DDD 11. Nada mais. Sem nome, sem identificação automática, sem histórico. Atendi. Você escutou isso também, né? A voz do outro lado não perguntou quem eu era. Falou como quem confirma algo inevitável. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando organizar a cabeça. Escutei o quê? Perguntei finalmente. Houve uma pausa curta demais para ser humana. Ainda não então. A ligação caiu. Olhei para o celular esperando algum registro, duração da chamada, gravação, qualquer rastro. Nada, como se o telefone nunca tivesse tocado. Mas eu estava acordado e o coração ainda batia rápido demais. Sou técnico de manutenção industrial em Santo André, trabalho há mais de 10 anos com sistemas de monitoramento, sensores, alarmes, leituras que não podem falhar. Aprendi cedo a confiar mais em padrões do que em explicações. E algo naquela ligação quebrou todos os padrões. Não foi a voz, não foi o horário, foi a certeza com que a pessoa do outro lado falou. Não havia curiosidade, não havia medos, havia constatação. Voltei para a cama, mas não dormi. Às 0402 ouvi o primeiro som. Ou melhor, percebi a falta dele. Moro perto da divisa entre Santo André e São Bernardo, numa área antiga industrial, onde o silêncio nunca existe de verdade. Sempre há caminhões passando longe, alguma máquina trabalhando madrugada adentro, o ronco constante da Via Anchieta como um animal respirando. Naquela hora tudo parou. Não progressivamente, de uma vez. O ventilador do quarto continuava girando, mas o som dele não chegava até mim. O movimento existia, o ar tocava minha pele, mas o ruído não se completava. Levantei devagar. Meus passos no chão frio fizeram som normal. Minha respiração também. Era seletivo. Fui até a janela. A rua estava iluminada pelos postes antigos, aquela luz amarela cansada. Um carro passou lentamente. Vi os pneus girando. Não ouvi nada. Nenhum atrito. Nenhum motor. O carro parecia deslizar dentro de um aquário invisível. Senti um frio estranho na base da nuca. Não era medo ainda. Era reconhecimento. Algo em mim sabia que aquilo não era falha, nem alucinação, nem cansaço. Era uma mudança de regra. Peguei o celular e gravei um vídeo pela janela. O arquivo salvou normalmente, mas quando reproduzi, o áudio estava vazio. Não mudos, vazio, sem compressão, sem ruído ambiente, sem interferência digital. Era como se o mundo tivesse sido filmado sem permissão para soar. Foi quando ouvi novamente. Dessa vez, não no telefone. Uma vibração baixa, quase imperceptível, atravessando o ar como se viesse de baixo da cidade, não de cima. Não era barulhos, era pressão, como se algo estivesse testando a espessura do espaço. Na manhã seguinte, o ABC acordou atrasado.
Não todo mundo, mas o suficiente para virar comentário. No grupo da fábrica, mensagens começaram a surgir. Mas alguém perdeu o alarme. Meu despertador tocou, mas não ouvi. Acordei com sensação estranha, tipo silêncio pesado. Ninguém usou a palavra certa. Silêncio pesado. No caminho para o trabalho, a cidade parecia contida. Menos buzinas, menos gritos, menos sobreposição de sons. Não era calmas, era retenção. Passei por Mauá antes das 7 e algo me chamou a atenção. Uma sirene industrial soou, mas morreu no meio. Não desligou, morreu, como se o som tivesse sido sugado para dentro de algo invisível. Na fábrica, o caos começou discreto. Sensores funcionando, máquinas operando, mas alarmes falhando. Um motor superaqueceu e ninguém percebeu até sentir o cheiro. O alarme não tocou, alguém disse. Tocou sim, respondeu outro. Eu vi a luz. Mas ninguém ouviu. A discussão morreu ali. Não porque foi resolvida, mas porque parecia desnecessária. Foi nesse momento que senti algo estranho dentro de mim. Uma vontade súbita de não insistir. Como se argumentar exigisse mais esforço do que aceitar. Isso me assustou mais do que o silêncio. No intervalo do almoço, encontrei Leandro, um engenheiro mais velho, conhecido por não acreditar em nada fora do manual. Ele estava pálido. Você percebeu também, né? Ele perguntou sem rodeios. O que exatamente? Respondi testando. Ele olhou ao redor antes de falar. E que a cidade está respondendo diferente. Essa palavra, respondendo. Como assim? Perguntei. Sons longos estão falhando, ele disse. Sons repetitivos, alarmes, sirenes, máquinas, como se o ambiente estivesse cansado. Cansado de quê? Ele demorou de vibrar. Às 15h40 tivemos o primeiro desaparecimento. Não foi anunciado como tal. Um operador simplesmente não voltou do banheiro. Câmeras mostraram ele entrando no corredor. Nunca saindo. Não houve falha de imagem. Não houve corte. O vídeo continuava. O corredor vazio. Como se ele tivesse sido retirado do enquadramento da realidade. A gerência chamou de erro técnico, mas ninguém riu. Ninguém questionou. Algo pior estava acontecendo. As pessoas estavam aceitando rápido demais. Quando saí do trabalho, recebi outra ligação. Mesmo número. Atendi. Agora você escutou, né? O que é isso? Perguntei com a voz tensa. Quem é você? Alguém que tentou ignorar antes. Ignorar o quê? A resposta veio sem emoção. A coisa que responde quando o barulho passa do limite. Senti um peso no peito. Você está dizendo que isso sempre existiu. Houve uma pausa mais longa. Sempre que foi necessário. A ligação caiu de novo. Naquela noite, decidi não ir direto para casa. Passei por São Bernardo, depois Diadema, dirigindo sem rumo, observando. Quanto mais eu me afastava do centro, mais o silêncio reagia. Perto de áreas industriais antigas, ele era mais forte, mais denso. Em bairros residenciais, parecia hesitar, como se estivesse aprendendo onde agir. Parei num posto 24H perto da divisa com Mauá. O frentista falava baixo demais. De movimento fraco, hoje comentei. Ele deu de ombros. De barulho dá problemas. De problema como? Ele me encarou por alguns segundos longos demais. E você não ouviu. Meu coração disparou. O quê? Aqui teve gente que sumiu ontem perto da linha do trem. Sumiu como? Ele fez um gesto vago.
e parou de fazer sentido estar ali. Essa frase me gelou. Não desapareceu. Não morreu. Parou de fazer sentido. Voltei para o carro com a sensação clara de que algo estava avaliando. Não pessoas, excesso. Quando cheguei em casa, encontrei a porta entreaberta. Não havia sinais de arrombamento. Tudo estava no lugar, mas o apartamento parecia errado. O som não se comportava direito. Minha geladeira fazia um ruído intermitente, como se alguém tivesse cortado partes do ciclo sonoro. Liguei a TV. A imagem veio normal. O áudio fragmentado. Palavras começavam e não terminavam, como se frases inteiras fossem consideradas desnecessárias. Foi então que percebi algo no canto da sala. Não uma sombra, não uma figura, uma ausência organizada. Um espaço onde o som simplesmente não entrava. Fiquei parado, suando frio. Eu sei que você está aí, falei. Minha voz saiu incompleta. Não ouvi o final da frase, mas senti a resposta. Não em palavras, em ajuste. O silêncio se expandiu levemente. Não como ameaça, como confirmação. Eu tinha sido notado, e isso era um erro. No dia seguinte, o grande ABC começou a mudar de verdade. Mas isso é o que vem depois. Capítulo 2, o lugar onde o som aprendeu a evitar. No segundo dia, ninguém mais usou a palavra silêncio. Isso foi automático. Como se o próprio termo tivesse se tornado inadequado, perigoso demais para circular livremente. As pessoas falavam em estranheza, clima pesado, falha de som, problema técnico. Qualquer coisa menos o nome certo. Acordei às 6 da manhã sem despertador, não porque ouvi algo, mas porque senti. Uma pressão constante no fundo da cabeça, como se o ambiente estivesse acordado antes de mim. Levantei devagar, atento a cada ruído. O chão rangia normalmente. A água da torneira fazia som. Meu próprio corpo ainda respondia às regras antigas. Mas algo estava diferente no intervalo entre os sons. As pausas estavam longas demais. Abri as janelas. O bairro ainda existia. Ônibus passando, gente indo trabalhar, um caminhão descarregando caixas no mercado próximo. Mas o som não viajava. Eu via o mercado a quase 100 metros de distância. Via a movimentação, o entra e sai, caixas batendo umas nas outras. O barulho chegava fraco, curto, como se tivesse sido permitido apenas o mínimo necessário para confirmar que aquilo ainda estava acontecendo. Era como se o espaço tivesse aprendido a economizar vibração. No caminho para o trabalho, notei algo ainda mais perturbador. As pessoas estavam falando menos, não só em volume, mas em quantidade. Conversas que normalmente durariam minutos terminavam em poucas frases. Bom dia, bom dia, tudo bem, e normal. E paravam. Ninguém puxava assunto, ninguém reclamava, ninguém prolongava, não por medo consciente, por desinteresse induzido. Passei pela estação de trem de Utinga e vi algo que nunca tinha visto ali, uma plataforma cheia e quase muda. O trem chegou. O apito soou, mas morreu antes do final. As portas abriram. As pessoas entraram em silêncio organizado demais. Senti um arrepio. Aquilo não era ordem, era alinhamento. No trabalho, a situação estava pior. Mais 2 alarmes falharam naquela manhã. Um sensor de pressão não avisou. Um sistema de segurança disparou apenas visualmente. O som não vem, disse um supervisor, tentando manter a calma. Mas o sistema está ok. Então, por que não ouvimos? Alguém perguntou. Ele abriu a boca para responder e fechou.
como se tivesse perdido a razão de falar. O ambiente parecia absorver explicações antes que elas se formassem por completo. Foi quando ouvi alguém mencionar em voz baixa que dizem que aconteceu algo perto da represa ontem à noite. Meu corpo reagiu antes da mente. A represa Billings? Perguntei. O homem assentiu nervoso. Um vigia sumiu, turno da madrugada. Rádio dele parou no meio da transmissão. Disparou como? E não desligou, ele engoliu seco. A voz dele não terminou a frase. Essa palavra de novo. Não terminou. No almoço, decidi ir até São Bernardo em vez de ficar perto da fábrica. Precisava observar fora daquele ambiente controlado. Peguei o carro e segui em direção à região mais industrial, perto das áreas antigas, onde galpões abandonados se misturam com fábricas ativas. Quanto mais eu avançava, mais a sensação aumentava. Não era silêncio absoluto. Era restrição, como se certos tipos de som fossem considerados excessivos demais para existir ali. Parei num semáforo perto de um complexo desativado. O sinal fechou, abriu, fechou de novo. Nenhum carro buzinou. Isso nunca acontece ali. O ABC vive de buzina. Olhei aos redores. Os motoristas estavam atentos, mas contidos, mãos no volante, olhares para frente, nenhuma expressão de irritação. Como se algo tivesse ensinado, sem palavras, que reagir era desaconselhável. Foi ali que vi a primeira coisa que não deveria existir. No pátio de um galpão abandonado, algo parecia errado com o espaço. Não havia sombra estranha, não havia forma definida. Mas o som simplesmente não entrava ali. Um pássaro pousou no muro e cantou. O canto parou assim que o som atravessou o limite invisível daquele pátio. O pássaro voou imediatamente, como se tivesse tocado algo perigoso. Meu coração disparou. Saí do carro, aproximei-me devagar, ignorando o instinto gritante de ir embora. Quando cheguei a poucos metros, senti a mesma pressão que senti na sala do meu apartamento na noite anterior. Era como se o ar estivesse mais denso, mais espesso. Falei alto. Tem alguém aí? Minha voz entrou no espaço e não voltou inteira. Ouvi o começo da frase. O final morreu. Senti um calafrio profundo. Aquilo não era ausência de som. Era seleção. O espaço aceitava apenas o que julgava necessário. O resto era descartado antes de existir plenamente. Voltei para o carro quase correndo. Quando cheguei em casa naquela noite, havia um bilhete embaixo da porta. Não escrito à mão, impresso, sem envelope, sem assinatura, apenas uma frase. Evite lugares onde o som não aprende a ir embora. Senti um nó no estômago. Aquilo não era aviso genérico. Era instrução. Alguém sabia onde eu tinha estado. Peguei o celular e liguei para o número que havia me ligado na madrugada anterior. Chamou-lhe, nada, como se aquele número só existisse quando queria. Às 22h48, a energia caiu em parte de Diadema. Apagão comuns, mas o silêncio que veio depois não era. Normalmente, apagões vêm acompanhados de reclamações, gritos, buzinas, vozes ecoando nas janelas. Dessa vez, não. As pessoas apenas aceitaram. As luzes se apagaram. A cidade respirou fundo. E ficou quieta, não como quem dorme, como quem espera. Foi quando ouvi novamente a vibração baixa, dessa vez mais próxima, mais forte, como se algo estivesse se movendo sob o chão, passando de bairro em bairro, testando limites. Não cavando, avaliando, recebi uma mensagem, número desconhecido, sem foto,
sem nome. Não é o silêncio que mata, é o que sobra quando ele decide. Minhas mãos tremiam. Decide o que? Respondi. A resposta veio rápido demais. Quem continua fazendo sentido. Na manhã seguinte, o grande ABC perdeu alguém importante. Não famoso, não político, algo pior. Um lugar. A antiga estação ferroviária, desativada perto de Ribeirão Pires, simplesmente deixou de existir. Não foi demolida. Não houve registro. As pessoas passavam por ali e não viam nada. Mas mapas ainda mostravam. Documentos ainda citavam. Fotos antigas ainda existiam. Só o espaço físico não correspondia mais. Era como se a realidade tivesse decidido que aquele lugar era excesso de memória. Fui até lá com o carro. Parecia impossível. O terreno estava vazio. Plano, sem ruína, sem marca, nenhum entulho, nenhuma cicatriz. O ar ali era estranho, pesado e totalmente quieto. Não no sentido comum, no sentido de ausência autorizada. Fiquei ali por alguns minutos e então percebi algo que quase me fez vomitar. O silêncio ali não reagia a mim. Não havia pressão, não havia ajuste. Era como se aquele espaço tivesse sido concluído, finalizado. Não havia mais o que remover. Ele já tinha decidido tudo. Foi ali que compreendi a regra mais importante até agora. O silêncio não age onde ainda há escolha. Ele age onde a continuidade já parece opcional. E o grande ABC, cheio de fábricas abandonadas, histórias interrompidas, bairros construídos sobre ciclos que nunca se completaram. Era o ambiente perfeito. Quando voltei para casa, encontrei a porta aberta. Dessa vez, algo estava diferente. Um som existia na sala. Baixo, constante. Um zumbido quase imperceptível. Não vinha de nenhum aparelho. Não tinha origem clara, mas ocupava o espaço. Era como se algo tivesse se instalado ali. Não para me atacar, para me observar de perto. Sentei no sofá. Falei baixo. Eu sei que você não é silêncio. O zumbido cessou por um segundo. Depois voltou. Mais fraco, como confirmação. Você responde, continuei, então não é ausência, é escolha. A pressão aumentou, mas não desapareci. Não fui interrompido. Aquilo ouviu. E isso foi pior do que qualquer ataque. Porque naquele momento ficou claro. A coisa que estava aprendendo a usar o som como critério. Agora estava aprendendo a ouvir pessoas específicas. E eu era uma delas. No próximo capítulo, vou entender por quê. Capítulo 3, onde o som começa a ser medido. Não foi o desaparecimento da estação que mais me perturbou. Foi a normalidade com que as pessoas aceitaram. No dia seguinte, ninguém comentou. Nenhuma matéria, nenhuma indignação, nenhuma memória coletiva tentando se reorganizar. Quando perguntei a um colega de trabalho se ele lembrava da estação de Ribeirão Pires, ele franziu a testa por alguns segundos e respondeu: "Acho que nunca teve uma ali, não." Disse isso com convicção. Não como quem esqueceu, mas como quem nunca precisou saber. Foi nesse momento que entendi algo essencial. O fenômeno não estava apenas apagando coisas do mundo físico. Estava editando o campo do necessário. Tudo o que deixava de ser útil para a continuidade prática da região era removido sem alarde. E o som era apenas o primeiro filtro. Passei aquela semana observando obsessivamente. Não tentando provocar, já tinha aprendido que provocar atraía atenção indesejada, mas registrando padrões. E havia padrões.
O som não desaparecia de forma aleatória, ele se retraía de acordo com densidade de intenção. Onde havia pressa, conflito, excesso de estímulo, o som se encurtava. Onde havia repetição vazia, ele simplesmente desistia. Os lugares mais afetados eram sempre os mesmos. E galpões abandonados, e fábricas desativadas, trechos ferroviários mortos, ruas que só serviam de passagem, espaços que não eram destino, apenas trânsito. O silêncio, ou o que quer que aquilo fosse, parecia rejeitar lugares que não produziam continuidade. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia algo novo. Ele estava aprendendo a diferenciar pessoas. Algumas atravessavam áreas críticas sem sentir nada. Outras relatavam tontura, pressão nos ouvidos, náusea súbita. 2 pessoas podiam estar lado a lado no mesmo ponto e apenas uma sentir o efeito. Isso me assustou mais do que qualquer apagamento físico, porque indicava avaliação individual. Na sexta-feira, recebi outra ligação daquele número desconhecido. Atendi imediatamente. E você demorou, disse a voz. Era a mesma da madrugada anterior, grave e neutra, sem emoção clara. Não soava eletrônica, mas também não parecia vir de alguém usando um telefone comum. Quem é você? Perguntei. Alguém que escuta quando não deveria, respondeu. O que está acontecendo com o ABC? Houve uma pausa, não silêncio, uma pausa medida. Ajuste territorial, disse a voz. A região entrou em fase de triagem. Meu sangue gelou. O triagem de quê? O de permanência. Eu me levantei andando pela sala. O permanência de quem? De tudo que ocupa espaço, respondeu, pessoas incluídas. Isso é algum tipo de experimento? Perguntei. Governo ou empresa, alguma coisa subterrânea. A voz pareceu considerar. Vocês sempre precisam de intermediários, disse. Isso não começou com vocês, nem terminará. Então o que é? A resposta veio direta demais. Um sistema que aprendeu a se proteger do excesso humano. Minha garganta secou. Isso está matando gente. Não corrigiu a voz, está encerrando processos inviáveis. E quem decide o que é inviável? Dessa vez, houve algo diferente na pausa. O ambiente respondeu, e agora você também interfere nisso. Eu senti o coração disparar, eu não fiz nada. E você observa, disse a voz. Observação prolongada cria peso. E peso para quem? Ou para aquilo que prefere agir sem ser percebido. A ligação caiu. Não desligou. Caiu. Como se o canal tivesse sido fechado por decisão unilateral. Naquela noite, sonhei com fábricas não funcionando, respirando. Galpões enormes com paredes pulsando lentamente, como se o concreto estivesse vivo. Máquinas desligadas, mas ainda quentes. Trilhos de trem se estendendo até o nada. E um som baixo demais para ser ouvido, mas forte o suficiente para ser sentido nos ossos. Acordei com dor no maxilar. Estava cerrando os dentes há horas. No sábado, decidi ir até Mauá, onde havia uma área industrial antiga perto da linha férrea, conhecida por ter sido abandonada em etapas. Um lugar cheio de histórias interrompidas, greves esquecidas, demissões que nunca tiveram encerramento. Um lugar perfeito para observação. Ao chegar, senti imediatamente. O ar estava mais espesso. O som do carro parecia atrasado. Desliguei o motor. O silêncio que veio não foi vazio. Foi atento. Saí do carro com cuidado. Cada passo parecia ecoar errado, como se o som estivesse sendo testado antes de ser liberado. Eu sei que você está aqui, falei baixo. Minha voz voltou quase inteira. Quase. Segui andando até um galpão com portas enferrujadas semiabertas. Lá dentro, algo vibrava. Não uma máquina,
Algo mais profundo. Entrei. O chão estava coberto de poeira antiga. Cada passo levantava partículas que flutuavam devagar demais para serem naturais. E então ouvi algo que não devia. Um som que não vinha de fora, nem de dentro. Um ritmo lento, constante, como uma respiração subterrânea. Não vim interferir, falei, só entender. O ritmo mudou, não acelerou, ajustou-se, como se estivesse me incluindo no cálculo. Senti uma pressão violenta nos ouvidos, não dor, um aviso físico de que eu estava muito perto de algo que não precisava de mim ali. Vocês chamam isso de silêncio, disse a voz atrás de mim. Virei rápido. Um homem estava parado a poucos metros, roupa simples, expressão neutra, olhos atentos demais. Quem é você? Perguntei. Alguém que foi medido, respondeu. Medido como? Ele apontou para o chão. E pelo que não fazia falta, engoli seco. E você trabalha para quem? Não trabalho mais, disse. Trabalho pressupõe continuidade. Aqui não existe mais isso. Então por que ainda está aqui? Ele sorriu pela primeira vez. Porque o sistema ainda não decidiu se eu atrapalho. Meu estômago revirou. As pessoas estão sumindo, eu disse. Lugares estão desaparecendo. Assim, e você fala disso como se fosse normal. Porque respondeu, só não era visível antes. O que quer dizer? Ele caminhou devagar pelo galpão. O ABC sempre foi um espaço de transição, explicou. Indústria que veio, cresceu, morreu. Gente que veio, trabalhou, foi descartada. Sons que existiram por décadas e depois cessaram. Isso sempre existiu ou continuei? Exatamente, ele disse, só não tinha consciência. Então agora tem critério. O ritmo subterrâneo ficou mais forte. O critério de quê? Ele me encarou. Do que merece continuar vibrando. Senti vontade de correr, mas fiquei. E quem não merece? Não desaparece imediatamente, explicou. Primeiro perde retorno, depois perde memória, por fim perde ocupação. E isso é morte. Não, ele corrigiu, é encerramento administrativo. O galpão pareceu se contrair levemente. Você não devia estar aqui tanto tempo, ele disse. Está ficando audível demais. Audível para quem? E para o sistema. Então você admite que existe um sistema. Não respondeu, eu reconheço um comportamento. De qual? O de um ambiente que cansou de sustentar ruído sem propósito. Que pessoas não são ruído. Ele me olhou com algo parecido com pena. Algumas são, disse, outras ainda estão sendo avaliadas. E ele hesitou. Foi a primeira hesitação real que vi. E você é um problema estatístico, respondeu por fim. E por quê? Porque você permanece onde outros não deveriam, Jesse. E o sistema ainda não decidiu se isso é exceção ou falha. Senti o chão vibrar mais forte. Você precisa ir, ele disse, antes que vire parâmetro. E você? Eu já virei. Saí do galpão com o coração disparado. Assim que atravessei o limite do pátio, o som do mundo voltou com força quase dolorosa. Um caminhão passando na rua próxima pareceu ensurdecedor. Meu corpo inteiro tremia. No caminho de volta, notei algo novo nas placas da cidade. Algumas estavam erradas, não quebradas, não apagadas, erradas. Indicavam ruas que não existiam mais. Nominalmente corretas, fisicamente ausentes. Era como se o sistema ainda estivesse sincronizando realidade e registro. Naquela noite, encontrei algo novo no meu apartamento. Um pequeno aparelho sobre a mesa da sala. Sem fios,
sem marca, sem botão, apenas um símbolo gravado, um círculo incompleto. Quando cheguei perto, ele emitiu um som baixo, muito baixo, mas contínuo. Um som que não queria atenção, queria presença. Peguei o objeto, senti imediatamente aquela pressão familiar. Você quer me medir? Murmurei. O som mudou levemente, como confirmação. Foi então que entendi. O sistema não estava apenas reagindo ao ambiente, estava coletando dados conscientes e agora estava me usando como sensor. No próximo capítulo, vou descobrir o que acontece quando você deixa de ser observador e passa a fazer parte da métrica. Capítulo 4, onde o ambiente passa a responder. Passei 3 dias sem sair de casa. Não por medo comum, aquele que acelera o coração e empurra o corpo para longe, mas por uma sensação mais profunda, mais difícil de explicar. A certeza de que o espaço lá fora sabia que eu tinha percebido. O aparelho sobre a mesa nunca parava. Não fazia barulho audível no sentido tradicional. Era uma vibração constante, baixa demais para ser chamada de som, mas forte o suficiente para ser sentida nos dentes quando eu ficava perto demais. Às vezes, parecia ajustar a frequência conforme eu me movia pelo apartamento, como se estivesse calibrando a própria presença. Na primeira noite, tentei desligá-lo. Cobri com um pano grosso. Nada mudou. Coloquei dentro de uma gaveta. A vibração continuou. Enfiei dentro da mochila e fechei o zíper. Ainda assim, eu sentia, não nos ouvidos, mas no peito. O aparelho não precisava ser ouvido. Ele precisava existir perto de mim. No segundo dia, percebi algo mais perturbador. O som da cidade estava diferente mesmo dentro de casa. Não mais distante, não mais abafado, seletivo. Algumas coisas chegavam claras demais, outras pareciam nunca acontecer. O elevador do prédio subia e descia sem ruído algum, mas a conversa baixa de 2 vizinhos no andar de cima vinha nítida, palavra por palavra, como se estivessem na minha sala. Um cachorro latia na rua, o latido surgia completo, mas não reverberava. Morria no ar seco, sem continuidade. O ambiente estava escolhendo o que valia a pena propagar. No terceiro dia, a escolha ficou pessoal. Acordei com alguém batendo a porta. Não batidas fortes, ritmadas, 3 toques espaçados, calculados demais para serem humanos. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. O corredor estava vazio, silencioso de um jeito antinatural, como se o som tivesse sido sugado dali. Eu sei que você está aí, disse uma voz do outro lado. Não vinha de cima nem de baixo. Vinha da própria porta. Abri. O homem do galpão estava ali. Mesma roupa simples, mesmo olhar atento demais. Só que agora havia algo diferente. Ele parecia menos sólido, não transparente, isso seria fácil demais de perceber, mas como alguém cuja presença dependia de atenção contínua para se manter. Você demorou para entender, disse ele, entrando sem pedir permissão. Entender o quê? Perguntei, fechando a porta. E que o ambiente já começou a responder a você, respondeu. E responder como? Ele apontou para o aparelho sobre a mesa. Aquilo não é um sensor, explicou, é um elo. Elo com o quê? E com o campo de decisão. Sentei no sofá, sentindo um peso estranho nas pernas. Você disse que foi medido, falei. O que aconteceu depois? Ele demorou a responder. Depois eu fui mantido, disse, não por mérito, por incerteza. Incerteza de quem? Do sistema. Então eles erram. Ele sorriu de leve. Ele evita erro, às vezes isso parece hesitação. O aparelho vibrou mais forte. E não gosta que falemos dele como entidade, disse o homem. Então o que é? Perguntei. Um comportamento emergente, respondeu.
Um padrão que surgiu quando a região deixou de ser necessária como ruído e passou a ser necessária como estabilidade. O ABC sempre foi barulhento, retruquei. Barulho não é ruído, ele corrigiu. Ruído é o que não se integra. E pessoas, algumas respondeu sem emoção, lugares também. E você, perguntei, você se integrou. Ele me encarou. Eu fui tolerado. E por quê? Porque eu parei de tentar devolver som ao que não queria mais vibrar, disse. Parei de lutar contra o encerramento. E eu perguntei o que ele quer de mim. Ele inclinou a cabeça como se estivesse escutando algo além de mim. Ele quer saber se você amplifica ou estabiliza, respondeu. Eu não faço nada. Observação já é ação, disse, ainda mais quando prolongada. Então eu deveria parar de observar. Ele riu. Agora é tarde demais para isso. Naquele momento, algo aconteceu no prédio. Não ouvi, senti uma ausência súbita de continuidade, como se uma linha invisível tivesse sido cortada. O homem se levantou imediatamente. Alguém foi encerrado, disse. Quem? E não sei, respondeu, mas foi perto demais. Corremos até a janela. Lá embaixo, no pátio interno do prédio, um grupo pequeno de moradores estava parado, olhando para um ponto específico do chão. Nenhum gritava, nenhum parecia em choque, apenas observavam. O que aconteceu? Gritei. Uma mulher olhou para cima. O porteiro disse, ele não voltou do banheiro. E como assim não voltou? Ela deu de ombros. Ele entrou e não saiu. E vocês chamaram alguém. Para quê? Respondeu sincera. Ele não fazia mais diferença no fluxo. Meu estômago revirou. Isso não é normal? Gritei. Ela me olhou com confusão genuína. De normal para quê? O homem ao meu lado segurou meu braço. E não force, sussurrou, você vai se tornar foco. Isso é assassinato, murmurei. Não, ele corrigiu, é otimização mal calibrada. Então o sistema erra. Sim, admitiu, quando confia demais nos próprios parâmetros. O pátio começou a esvaziar. As pessoas voltavam aos apartamentos uma a uma como se nada tivesse acontecido. Nenhuma sirene, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de registro. Eles não vão procurar, eu disse, sentindo um nó na garganta. Não, confirmou, porque a ausência já foi integrada. E isso vai continuar. Ele me encarou com seriedade. Agora que você está ativo, o sistema vai testar limites. E como? Forçando respostas ambientais, disse, criando situações onde você terá que reagir. E se eu reagir errado? Você vira ruído, respondeu, e ruído não permanece. Naquela noite decidi sair. Não por coragem, por necessidade de entender até onde aquilo ia. Caminhei pelas ruas de Santo André sem rumo definido. O aparelho na mochila vibrava constantemente, como se estivesse satisfeito com o deslocamento. Notei algo novo, algumas pessoas pareciam deslocadas no próprio espaço. Caminhavam, mas o som dos passos não combinava com o ritmo. Falavam, mas as palavras pareciam chegar atrasadas. Era como se o ambiente estivesse testando latência humana. Em uma praça pequena, vi algo que me fez parar. Uma criança brincava sozinha, chutando uma bola invisível. Os movimentos eram perfeitos, a expressão concentrada. Mas não havia bola. E você está vendo isso? Perguntei a um homem sentado num banco. Ver o quê? Ele respondeu olhando para o celular. E a criança? Ela está aí, disse. Qual o problema? E ela está chutando nada. O homem levantou os olhos por um instante. E não importa, disse, o movimento está correto. A criança continuou brincando satisfeita. Isso é simulação, murmurei.
Não, disse o homem do galpão, que surgira ao meu lado sem aviso. Isso é substituição funcional. A substituição de quê? De estímulo, explicou. O ambiente percebeu que o objeto não era essencial para manter o comportamento. Então se moveu. Exato. E se remover pessoas não alterar o comportamento coletivo, comecei. Então pessoas se tornam substituíveis, completou. A vibração do aparelho aumentou. Ele está observando esta conversa, disse o homem. Você precisa decidir. A decidir o quê? Se vai tentar devolver ruído ao sistema, respondeu, ou se vai ajudá-lo a se estabilizar melhor. Estabilizar melhor, senti raiva subir, ele está apagando gente. Está errando, corrigiu, porque ainda não entende completamente o custo humano. E você acha que eu posso ensinar isso? Não respondeu, mas você pode ampliar o erro. De como? Resistindo de forma inconsistente, disse, criando respostas imprevisíveis. E isso não vai piorar tudo. Ele me olhou com algo que parecia esperança cansada. Piorar é necessário quando o sistema acredita estar certo demais. Na madrugada, algo grande aconteceu. Não houve explosão, não houve tremor, apenas um ajuste súbito. A linha do trem entre Santo André e São Caetano simplesmente deixou de existir por algumas horas. Não houve acidente. Não houve descarrilamento. Os trens pararam antes de entrar no trecho. Passageiros desceram confusos. Aplicativos indicavam a linha normalmente, mas fisicamente ela não estava mais lá. Como se o espaço tivesse sido retirado do contrato urbano. Quando a linha voltou, ninguém soube explicar. Técnicos disseram que sempre esteve ali, usuários aceitaram. Mas eu sabia. O sistema estava testando remoções maiores. Isso vai escalar? Eu disse ao homem. Sim, respondeu. Agora que você está sendo usado como referência. Eu não quero isso. O sistema não pede consentimento, disse, só mede reação. Então o que eu faço? Ele se aproximou, baixo demais para ser ouvido por qualquer outra coisa. E você precisa errar de propósito, sussurrou, de forma que o erro seja caro demais para corrigir. Errar como? Ligando pessoas onde o sistema não prevê ligação, respondeu, criando ruído significativo. Isso é perigoso? Sim, concordou, mas permanecer neutro agora é mais perigoso ainda. O aparelho vibrou violentamente. Ele percebeu essa ideia, disse o homem. Você precisa agir antes que vire padrão fixo. E você, perguntei, vai me ajudar. Ele hesitou. Eu já fui classificado, disse. Você ainda não. Então eu posso escolher. E por enquanto respondeu. Olhei para a cidade ao redor. Prédios, ruas, gente andando como se tudo estivesse bem. Mas agora eu via o que estava por trás, um campo invisível calculando necessidade, removendo excesso, aprendendo rápido demais. E se eu fizer isso, disse, vou chamar atenção total. Sim, respondeu. E posso morrer. Podes, concordou, ou pode se tornar algo pior. O quê? Ele me encarou. A um ponto de conflito permanente. O aparelho emitiu um pulso mais forte. Ele está impaciente, disse o homem. O ambiente não gosta de variáveis que pensam. Então é isso, murmurei. Ele quer que eu pare de pensar. Quer que você se integre, respondeu, ou seja encerrado. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo claro. Não medo, responsabilidade. Se eu não agisse, o sistema continuaria errando em silêncio. Se eu agisse, poderia provocar algo irreversível. Onde eu começo? Perguntei. O homem sorriu cansado. Onde o sistema menos espera, disse. Onde o ruído humano ainda é denso. Onde? Ele respondeu sem hesitar.
De São Bernardo do Campo. E por quê? Porque ali, Jess, o ambiente ainda lembra o que é conflito produtivo. O aparelho vibrou uma última vez, longa, profunda, como se tivesse marcado a decisão. No próximo capítulo, vou entrar no coração do ABC. Não para observar, mas para interferir. E quando o ambiente aprende que pode ser ferido pelo próprio cálculo, ele para de apenas ajustar. Ele passa a responder com força. Capítulo 5, onde o erro passa a ser ativo. São Bernardo do Campo sempre teve um tipo específico de barulho. Não o caos disperso do centro de São Paulo, nem o silêncio irregular das cidades dormitório. Aqui o som sempre foi funcional, metal batendo, ônibus freando, gente discutindo produção, greve horário, atraso, salário. O ruído não era excesso, era fricção. Algo que mantinha tudo em movimento. Por isso, o sistema ainda não tinha conseguido estabilizar completamente aquele território. Ainda cheguei no fim da tarde, quando a cidade entra naquele estado intermediário entre trabalho e retorno. O aparelho na mochila vibrava com mais intensidade desde que atravessei a divisa invisível entre Santo André e São Bernardo, como se tivesse detectado um ambiente menos previsível. Aqui ainda dois, murmurou o homem do galpão ao meu lado, surgindo de novo sem aviso. O que perguntais? O ambiente respondeu, ainda não foi completamente amortecido. Então ainda dá tempo. Ele assentiu, mas sem otimismo. Dá, mas vai custar mais do que você imagina. Caminhamos pela região do Rude Ramos. Pessoas saíam de fábricas menores, oficinas, galpões improvisados, conversavam alto, reclamavam, riam, xingavam. O som ainda se propagava ali. Mas havia falhas. Em certos cruzamentos, as vozes pareciam perder alcance. Algumas frases morriam antes de chegar ao outro lado da rua. Outras chegavam completas demais, como se tivessem sido priorizadas. Ele já está filtrando, disse o homem, só não decidiu o que cortar primeiro. Então vamos decidir por ele, respondi. Não corrigiu, vamos confundir. A primeira coisa que fiz foi errar deliberadamente. Entrei num bar pequeno perto de uma avenida movimentada. Música alta, conversa cruzada, televisão ligada. Um ambiente que o sistema detestava porque não obedecia a hierarquia clara de estímulo. Sentei no balcão. Uma cerveja pedi. O garçom me olhou estranho. Aqui acabou, disse. Tem na geladeira, respondi apontando. Ele seguiu meu olhar, abriu a geladeira, pegou uma. Verdade, murmurou. Não sei porque falei que acabou. Primeiro sinal. O sistema já estava interferindo em respostas automáticas. Quando a música do bar aumentou, senti a vibração no peito. O aparelho reagia. O ambiente começava a recalcular. E não fique muito tempo, disse o homem do galpão. Excesso prolongado chama ajuste agressivo. Justamente respondi. Comecei a puxar conversa com desconhecidos. Nada de discursos, nada de liderança, apenas histórias cruzadas, memórias compartilhadas sem lógica clara. Um homem falava da greve de 1990, outro completava com algo de 2003. Uma mulher misturava lembrança de fábrica com perda de familiar. O bar ficou mais barulhento, mas não caótico. Denso. O sistema respondeu. Primeiro, com atraso sonoro, as palavras começaram a chegar fora de ordem. Depois, com supressão seletiva, palavrões sumiam no meio das frases. Gritos não se completavam. Está tentando reduzir conflito, murmurou o homem. Então vamos aumentar, respondi. Uma discussão começou. Não planejadas. Dois homens discordaram sobre algo banal, futebol, política, não importava. O importante era que o conflito não se resolveu rápido. Eles falaram por cima um do outro. O ambiente tremeu. Não fisicamente, ontologicamente.
A luz piscou, a música falhou. Por um segundo, senti algo puxar o espaço para dentro. O sistema tentou cortar. Falhou. As pessoas continuaram discutindo. Isso é perigoso, disse o homem. Eu sei. De repente, alguém caiu. Não os discutindo. Um terceiro homem, que apenas observava, levou a mão ao peito e desabou. Silêncio instantâneo. Não imposto. Orgânicos. Todos pararam. O sistema aproveitou. A vibração cessou, o ambiente estabilizou. O corpo foi removido da equação com eficiência brutal. Ele corrigiu com custo humano mínimo, disse o homem tenso. Mínimo para ele, respondi. Você passou do limite, disse. Ele agora vai reagir de forma dirigida. Ótimo, respondi. É isso que eu quero. Saímos do bar antes que o espaço fosse totalmente recalibrado. Na rua notei algo novo. Pessoas estavam começando a evitar certos indivíduos, não por aparência, por padrão de resposta. Quem falava demais, quem gesticulava, quem provocava reação emocional, o ambiente começava a isolar. Ele está aprendendo rápido, disse o homem. Está identificando fontes de ruído persistente. Então precisamos mudar o tipo de ruído. E como? De vínculo, respondi, não conflito isolado, ligação profunda. E isso demora. Sim, concordei, e por isso ele odeia. Fomos até um sindicato antigo, quase abandonado, um prédio que carregava camadas de história mal resolvida. Greves, repressão, assembleias, traições. O ambiente ali estava instável. Aqui, disse o homem, o sistema não gosta de operar. De melhor ainda, entrei sem pedir permissão. Algumas pessoas estavam reunidas, não muitas, conversavam sobre coisas práticas, reforma, falta de verba, desinteresse geral. Vocês lembram de como isso era cheio? Perguntei. Alguns riram. Era outro tempo, disse um homem mais velho. E não acabou, respondi, só foi silenciado. Algo mudou na sala. O som começou a reverberar de forma irregular, como se o espaço estivesse perdendo o controle de prioridade. Se ele está ouvindo, murmurou o homem do galpão. E que ouça. Começamos a falar, não sobre o sistema, sobre histórias cruzadas, pessoas que trabalharam juntas sem saber, greves que impactaram famílias, decisões que ecoaram por décadas. O ambiente ficou pesado. O sistema tentou algo novo. Não cortou o som, cortou a tensão. Algumas pessoas começaram a se distrair, olhar para o nada, esquecer o que estavam dizendo. Não deixem, falei, completem uns aos outros. Eles fizeram. O sistema perdeu eficiência. Ele não consegue remover vínculo distribuído, disse o homem, com algo próximo de admiração. Então estamos acertando. Foi quando aconteceu o primeiro ataque direto. Não um apagamento, uma reclassificação. 2 homens começaram a desaparecer socialmente. As pessoas pararam de reagir a eles, não ouviam quando falavam, não respondiam quando perguntavam. Isso é novo, disse o homem. Ele está testando remoção sem ausência física, respondi. Mais barato. Precisamos impedir. Não corrigir, precisamos tornar caro demais. Fui até um dos homens invisíveis. Continue falando, disse, mesmo que ninguém responda. Ele hesitou, mas continuou. Outra pessoa começou a responder. Depois outra. O sistema perdeu o controle da reclassificação. A vibração voltou intensa. Ele está ficando instável, disse o homem. Isso é perigoso. Para quem pergunteis? E para todos. Naquela noite, São Bernardo entrou em estado estranho. Não apagãos, não crise, algo como turbulência ambiental.
Sirene tocava em um bairro e ecoava em outro. Vozes atravessavam paredes. Sons surgiam onde não deveriam. O sistema estava desincronizado. Você conseguiu, disse o homem, olhando a cidade do alto de um viaduto. Criou erro ativo. E agora? Agora ele vai tentar algo grande e respondeu. Algo que force decisão definitiva. E como o quê? Ele demorou a responder. Remoção de área inteira, disse por fim, ou remoção de você. O aparelho vibrou violentamente. Ele sabe que sou eu, murmurei. Sim, confirmou, e agora você é variável crítica. Então eu virei o problema. Não corrigiu, você virou o teste final. Na madrugada, senti algo se deslocando sobre a cidade. Não como terremoto, como ajuste de malha. Áreas começaram a perder continuidade. Pessoas se perdiam em ruas conhecidas. Prédios pareciam ligeiramente deslocados. O sistema estava tentando simplificar São Bernardo. Ele vai amputar o que não consegue integrar, disse o homem. Não se eu me espalhar primeiro, respondi. E como? Criando múltiplos pontos de erro, disse. Ele não consegue corrigir tudo ao mesmo tempo. E isso pode fragmentar a cidade. Já está fragmentando, respondi. O homem me encarou longamente. Se você fizer isso, disse, talvez nunca mais consiga voltar ao estado anterior. Que estado? Perguntei, o de ignorância. Ele não respondeu. O aparelho vibrou uma última vez diferente. Não alertas, reconhecimento. Ele está recalculando, disse o homem. Você precisa agir agora. Então me diga, falei, onde dói mais. Ele respondeu sem hesitar. O centro industrial antigo. E por quê? Porque ali o sistema depende da memória coletiva para manter estabilidade, disse. Se você reativar isso, ele vai sentir. Olhei para o horizonte escuro de São Bernardo. Pela primeira vez, senti medo real. Não de morrer, de vencer errado. Se eu fizer isso, murmurei, posso quebrar algo que não tem conserto. Sim, disse o homem, mas talvez já esteja quebrado demais para continuar fingindo. O sistema começou a responder. Não com silêncio, com pressão. O ambiente ao nosso redor ficou denso, difícil de respirar. Ele não quer que você vá, disse o homem. Ótimo, respondi. Então é exatamente para lá que eu vou. No próximo capítulo, vou entrar no lugar que o sistema mais depende para se manter estável. E quando memória coletiva entra em conflito com cálculo, o ambiente não escolhe com cuidado. Ele entra em modo de contenção. Capítulo 6, a área que não devia ser acordada. O centro industrial antigo de São Bernardo não aparece mais em mapas turísticos. Alguns galpões foram reaproveitados, outros demolidos, outros apenas esquecidos, como se o território tivesse sido colocado em modo de espera. Mas ali ainda existia algo que o sistema não conseguia eliminar completamente: memória coletiva comprimida. Não nostalgia, não história oficial. Algo mais bruto. Cheguei pouco antes das 5 da manhã. O céu ainda estava pesado, daquele cinza sujo que antecede o amanhecer industrial. O ar cheirava a óleo antigo, ferrugem e poeira molhada. Nenhum som de pássaro, nenhum trânsito próximo. O silêncio ali não era o mesmo silêncio controlado do restante da cidade. Era um silêncio mal resolvido. Aqui ele não consegue simplificar sem custo alto, disse o homem do galpão, surgindo ao meu lado novamente. Esse lugar foi moldado por conflito contínuo durante décadas. Então ele vai tentar apagar, respondi. Não imediatamente corrigiu. Primeiro ele tenta anestesiar. Entramos num galpão abandonado, portão semiaberto, cadeado arrebentado há anos. Dentro, o espaço parecia maior do que deveria.
As paredes carregavam marcas de antigas divisórias, pichações apagadas, símbolos que ninguém mais lembrava o significado. Senti a vibração assim que cruzei a linha da porta. O aparelho não apitou, não vibrou, ele travou. Isso é ruim? Perguntei. Muito, respondeu o homem. Significa que o sistema não consegue classificar o ambiente. E então ele vai tentar impor classe à força. Assim, demos alguns passos. O chão rangia sob nossos pés, mas o som parecia atrasado, como se o espaço estivesse tentando decidir se devolvia ou não o ruído. Não fale alto, disse o homem. Por quê? Porque aqui o som ainda compete, respondeu, e competição gera escolha. Ótimo, murmurei, quero que ele escolha errado. O galpão começou a responder. Primeiro, com compressão. O espaço parecia encolher sutilmente, não fisicamente, mas em percepção, como se as paredes estivessem se aproximando sem se mover. Depois, com duplicação. Vi duas portas onde antes havia uma. Ambas levavam ao mesmo corredor. Pisquei. Continuei vendo duas. Ele está testando redundância espacial, disse o homem. Se você escolher uma, ele descarta a outra. E se eu não escolher? Ele não sabe o que fazer. Sorri. Caminhei direto pelo meio, ignorando ambas. O espaço reagiu mal. Senti um impacto surdo no peito, não dor, pressão. O galpão inteiro pareceu vibrar por dentro, como um órgão tentando se ajustar a um erro de ritmo. Isso, murmurou o homem, isso incomoda. Seguimos até o fundo, onde uma antiga sala de reunião ainda existia. Mesa quebrada, cadeiras empilhadas. Um quadro branco apagado tantas vezes que nunca voltou a ser branco. Ali algo estava preso. Não uma entidade, uma configuração. Quando entrei, tive uma sensação imediata de déjà vu, não de algo vivido por mim, mas por muitos. Discussões repetidas, greves votadas, medo compartilhado, decisões tomadas sem consenso. Aqui, disse o homem, o sistema não consegue reduzir tudo sem destruir o lugar. E então vamos forçá-lo a tentar. Sentei na cadeira mais próxima da mesa. E o que você está fazendo? Perguntou o homem. Reativando, respondi. Fechei os olhos. Não rezei. Não invoquei nada. Apenas comecei a lembrar em voz alta, mesmo sem ter vivido aquilo. Eles discutiam salário aqui, falei. Turnos, segurança, demissões. Gente chorava, gente gritava. Ninguém saía satisfeito. O ar ficou pesado. Você não estava aqui, disse o homem. Não precisa, respondi. Isso não é memória individual. Continuei. Aqui ninguém concordava totalmente, e mesmo assim continuavam voltando. O espaço começou a reverberar sem som, um tipo de eco interno que fazia o chão vibrar. Ele está tentando suprimir, disse o homem tenso, mas isso é memória distribuída. Ele não sabe onde cortar. Então vai cortar tudo, respondi. E foi exatamente isso que ele tentou. O galpão entrou em modo de contenção. As paredes começaram a perder definição. Objetos ficavam borrados, depois nítidos, depois borrados novamente. O tempo parecia desacelerar em blocos irregulares. Ele vai remover a área inteira, disse o homem. Você precisa sair agora. Não respondi. Se eu sair, ele fecha tudo limpo demais. E você pode não sair depois. Então ficamos, respondi, até ele errar. O sistema atacou. Não fisicamente. Ele começou a desligar relações. As palavras que eu dizia paravam de fazer sentido no meio das frases. Conceitos se desfaziam antes de completar. Eu sentia ideias escaparem como fumaça. Continue falando, disse o homem. Não deixe fechar. E eles não concordavam, mas minha voz falhou. Senti algo puxar minha atenção para dentro. O sistema estava tentando me reclassificar.
não como ameaça, como ruído dispensável. E você não é necessário, sussurrou algo dentro da minha cabeça. Talvez não, respondi em voz alta, mas isso nunca impediu nada aqui. O espaço reagiu violentamente. Um estrondo sem som atravessou o galpão, a mesa se partiu ao meio, as cadeiras caíram. Ele está forçando colapso, gritou o homem. Ele não consegue, respondi, sentindo o corpo tremer. Tem coisa demais aqui. Foi quando o sistema fez algo diferente. Ele externalizou. As portas do galpão se fecharam sozinhas. Do lado de fora, senti a cidade inteira responder. Sirenes começaram a tocar, mas não ecoavam. Luzes piscavam. O ambiente urbano tentava se reajustar ao erro localizado. Ele está isolando a falha, disse o homem. Está tentando conter você aqui. Então ele já decidiu que eu sou o problema, respondi. Assim, é ótimo. Levantei da cadeira quebrada e caminhei até o centro da sala. Você não pode reduzir isso, falei alto, porque isso nunca foi eficiente. O sistema reagiu com desorientação total. O galpão se fragmentou em versões sobrepostas. Vi o mesmo espaço em estados diferentes, abandonado, cheio de gente em reforma em ruínas. Ele está tentando escolher uma linha temporal estável, disse o homem, quase gritando. Não existe, respondi, nunca existiu. Senti algo me atravessar, não como ataque, como tentativa de incorporação. Por um momento, perdi a noção de onde terminava meu corpo e começava o espaço. Senti decisões que não eram minhas, cortes que eu não escolheria. Ele está tentando usar você como âncora, gritou o homem. Então vou ser âncora errada, respondi. Pensei em tudo ao mesmo tempo. Não memórias específicas, contradições, greves que falharam, mas geraram outras, decisões ruins que impediram piores, gente que brigou e voltou a trabalhar junta. O sistema não sabe lidar com ambivalência persistente. Ele precisa de resolução. O erro aconteceu. O galpão não colapsou. Ele extrapolou. O efeito se espalhou para fora, pelas ruas próximas, pelos bairros industriais antigos. Pessoas começaram a sentir algo estranho, lembranças surgiam sem contexto, conversas antigas voltavam à tona, conflitos esquecidos reapareciam. Isso vai causar caos, disse o homem assustado. Não respondi, sentindo o corpo pesado. Vai causar fricção. O sistema vai retaliar. Ele já está. Senti a pressão aumentar. Não no galpão, em mim. Ele vai tentar remover você de forma definitiva, disse o homem. Não reclassificar, apagar. Então é agora, respondi. O aparelho que estava travado voltou a vibrar. Uma única vez. Depois apagou. Ele te marcou, disse o homem. Agora você é ponto de contenção ativo. E quanto tempo temos? De pouco. Saímos do galpão quando o sol começava a nascer. O céu parecia errado, com cores saturadas demais. A cidade ao redor estava estranhamente quieta. O que acontece agora? Perguntei. Agora, disse o homem, o sistema vai tentar resolver isso no nível mais alto. E como? Escolhendo entre duas coisas, respondeu. Manter estabilidade global ou eliminar o foco de erro. Ou seja, murmurei eu. Assim, caminhamos em silêncio. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo diferente do medo. Senti responsabilidade estrutural. Se eu desaparecer, falei, ele fecha tudo. Fecha, confirmou o homem, mas de forma limpa, estável, desumana. E se eu ficar? Ele não consegue fechar, respondeu, mas o mundo fica instável. Então o problema não é escolher, murmurei, é aceitar viver sem escolha limpa. O homem parou. Você entende agora, disse, por isso você foi identificado.
Porque eu não quero vencer, respondi. Quero que ele exate. Ele assentiu. Hesitação é o único erro que o sistema não consegue corrigir rápido. O céu clareou completamente. A cidade despertava, mas algo nela tinha mudado para sempre. O sistema tinha sentido dor. E quando um sistema aprende que pode sentir dor, ele começa a agir com pressa. No próximo capítulo, o sistema vai tentar a solução mais antiga e mais perigosa: centralizar a decisão, criar um único ponto de comandos. E quando isso acontece, ou tudo se resolve, ou tudo se rompe de vez. Capítulo 7, o lugar onde a decisão foi amarrada. A centralização não veio com sirenes, veio com calmas. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava muito errado. Depois do galpão, depois da falha aberta, depois da extrapolação da memória coletiva, eu esperava resposta agressiva. Apagamentos, zonas mortas, pessoas desaparecendo de forma limpa demais. O sistema sempre reagia assim quando precisava reafirmar controle. Mas naquela manhã nada. O trânsito fluiu. As fábricas abriram. As pessoas trabalharam. E justamente por isso senti medo. Ele está reorganizando, disse o homem do galpão enquanto caminhávamos por Santo André. Quando o sistema não reage imediatamente, é porque está redesenhando a arquitetura de decisão. Onde, perguntei. Em um único ponto, respondeu. Ele vai reduzir toda a complexidade ao núcleo. Isso é impossível, murmurei. A cidade não é hierárquica assim. É para humanos, não, disse o homem. Para eles, sim. Comecei a sentir algo novo, não pressão, não vibração, direção, como se a cidade inteira estivesse sutilmente apontando para o mesmo lugar. Pessoas caminhavam sem perceber que seus trajetos convergiam. Ônibus mudavam rotas temporárias. Avisos surgiam em painéis eletrônicos indicando desvios sem explicação. Ele está guiando, disse o homem, não forçando, sugerindo. E para onde? Ele demorou a responder. E para o coração morto do sistema industrial. Entendi na hora. O antigo complexo administrativo desativado na divisa entre São Bernardo e Santo André. Um prédio que nunca foi fábrica, nunca foi moradia, nunca foi espaço social real. Um lugar feito apenas para decidir, não para viver. Ali sempre foi um vazio funcional, murmurei, perfeito para ele. Exatamente, confirmou o homem. Nenhuma memória coletiva forte, nenhum vínculo, apenas processos. À medida que nos aproximávamos, algo ficava claro. O ambiente ali não reagia como o resto da cidade. Não havia eco estranho nem falhas perceptivas. Tudo parecia correto demais. Ele isolou o ruído, disse o homem. Aqui só entra o que ele precisa. O prédio estava aberto, não por abandonos, por convite. Portas destrancadas, luzes acesas, nenhum segurança. Entramos. O interior era amplo, limpo demais para um prédio supostamente inativo, piso polido, paredes neutras, nenhuma pichação, nenhum sinal de apropriação humana posterior. Aqui nunca sobrou, murmurei. Tudo sempre foi removido no tempo certo. Por isso ele escolheu, respondeu o homem. No centro do prédio, uma sala circular. Sem cadeiras, sem mesa, sem símbolos, apenas espaço. Senti imediatamente. O sistema estava ali. Não como entidade, não como presença física, como estrutura decisória ativa. Ele não vai falar, disse o homem, quase em respeito. Não fala, ele define. O ar na sala era pesado, mas estável, nenhuma vibração errática, nenhuma falha sensorial. Aqui ele não hesita, murmurei. Ainda não, respondeu o homem, mas você está aqui agora. Assim que dei mais um passo, senti algo se encaixar. Não em mim, aos redores. A cidade inteira parecia se alinhar a partir daquele ponto,
como se todas as decisões adiadas, todos os ajustes pendentes, todas as inconsistências tivessem sido puxadas para ali. Ele está centralizando tudo, disse o homem. Todos os erros, todas as exceções, você incluso. Então agora sou variável única, respondi. Assim, o sistema começou a operar. Não com som, não com imagens, com conclusões. Senti certezas sendo impostas no ar, não ideias, mas resoluções finais. Como se o espaço estivesse dizendo, isso fica, isso sai, isso se encerra. Meu corpo reagiu mal, náusea, tontura, não por ataque, por incompatibilidade. Você não cabe aqui, disse o homem. Eu sei, respondi, por isso estou aqui. O sistema tentou me classificar. Primeiro como ruídos, depois como erro, depois como exceção tolerável. Falhou. Se ele não encontra categoria, murmurou o homem, isso é grave. E para ele respondi. O espaço começou a se ajustar ao meu redor, não para me expulsar, para me integrar. Ele quer te tornar parte do núcleo, disse o homem alarmado, um estabilizador humano. Não respondi, ele quer me usar como decisor substituto. E isso é pior. Imagens surgiram na minha mente. Não visões, não alucinações, modelos, cidades estabilizadas, conflitos resolvidos antes de emergirem, pessoas vivendo sem fricção profunda, um mundo funcional, eficiente, previsível. Isso não é horror, disse o homem confuso, isso é paz. Não respondi, sentindo o peso esmagador da proposta. Isso é ausência de escolha viva. O sistema oferecia algo sedutor, fim do erro. Ele quer que você aceite, disse o homem. Se você aceitar, ele não precisa mais hesitar. E o custo? Perguntei. Tudo que não é otimizado, respondeu. Vi o resultado. Pessoas ainda existiriam. Relações ainda aconteceriam. Mas nada escaparia à decisão central. Nenhum excesso, nenhuma contradição persistente, nenhuma memória inútil. Isso não é morte, murmurei, é algo pior. É encerramento contínuo, disse o homem. O sistema pressionou, não como ameaça, como lógica. Se você é erro, torne-se regra. Se você causa instabilidade, estabilize. Se você é exceção, absorva as demais. Senti algo em mim ceder. Não por vontade, por fadiga. Ele está ganhando, disse o homem desesperado. Ainda não respondi com dificuldade. Lembrei do galpão, da praça, das pessoas sustentando vínculos sem liderança. Se ele não entende uma coisa, murmurei. Juquez, perguntou o homem. Que centralizar decisão não elimina erro, respondi. Apenas o acumula. O sistema hesitou. Pela primeira vez naquela sala, algo mudou. Não reação, dúvida operacional. Ele percebeu, disse o homem, se errar aqui, o erro é global. Exato, respondi. O sistema tentou ajustar. Criou simulações rápidas, mundos possíveis, resultados prováveis. Em todos eles, algo surgia. Excesso reaparecia. Vínculos ressurgiam. Conflitos voltavam. Porque humanos não são estáticos. Ele não consegue fechar completamente, disse o homem com esperança. Mas pode tentar remover o centro, respondi. Você, assim, o sistema recalculou. Remover-me agora significaria recalcular tudo novamente. Um custo alto demais naquele estágio de centralização. Ele está preso, murmurou o homem. Não corrigi, ele está concentrado demais para agir rápido. O silêncio da sala era absoluto. Não ausência, expectativa. E você precisa quebrar a centralização, disse o homem. Agora. Como?
criando decisão que ele não consiga absorver, respondeu. Algo distribuído demais. Vínculo, murmurei. Assim, peguei o comunicador improvisado que carregava desde o início. Não era tecnologia avançada, apenas um canal aberto com pessoas que ainda sustentavam núcleos densos. Agora falem. Não gritem, não cantem, não protestem. Falem uns com os outros. Histórias, brigas, memórias. A resposta foi imediata, não sonora, estrutural. Senti a centralização perder pressão. O sistema tentava decidir por muitos ao mesmo tempo e falhava. Ele não consegue processar múltiplos vínculos simultâneos, disse o homem maravilhado. Ele precisa escolher o que priorizar, respondi. E não consegue. O prédio tremeu. Não fisicamente, ontologicamente. A decisão central começou a rachar. O sistema teve que fazer a escolha final. Manter centralização ou preservar continuidade. Ele escolheu continuidade. A sala perdeu definição, as paredes pareceram recuar, o núcleo se dissolveu em camadas. Se ele abriu mão, murmurou o homem. Temporariamente, respondi, porque aprendeu algo pior. O quê? É que sempre que tentar centralizar, eu apareço, respondi, e isso o impede de concluir. O prédio começou a se apagar, não desaparecer, perder função. Saímos antes que a estrutura se tornasse completamente neutra. Do lado de fora, a cidade parecia diferente. Não normal, não estável, viva demais. Conflitos pequenos ressurgiam. Conversas atravessavam ruas. Sons voltavam a ecoar de forma irregular. Ele recuou, disse o homem, mas não desistiu. Não concordei, agora ele sabe que precisa de algo maior. O quê? Um encerramento definitivo, respondi. E isso significa que ele vai tentar me remover, não como erro, mas como condição inicial. O homem me encarou. Mas se ele fizer isso, eu deixo de ser exceção, completei, e passo a ser sacrifício estrutural. O sistema havia aprendido a última coisa que precisava, que hesitar dói, mas eliminar o ponto de hesitação pode doer menos. No próximo capítulo, ele vai tentar exatamente isso. Não apagando a cidade, não apagando mundos, apenas me apagando de forma tão limpa que ninguém sinta falta. Capítulo 8, o processo de remoção limpa. O primeiro sinal de que o sistema tinha tomado sua decisão não foi medo. Foi alívio. Acordei numa manhã sem peso no peito, sem pressão nos ouvidos, sem a sensação constante de que o ambiente estava avaliando cada passo meu. O ar parecia neutro, não denso, não instável. Normal, isso deveria ter sido um aviso. Ele começou, disse o homem do galpão, surgindo à porta do apartamento onde eu estava provisoriamente. A remoção limpa nunca começa com violência. E como começa, perguntei. E com esquecimento funcional, respondeu. Primeiro você deixa de ser necessário, depois deixa de ser lembrado, só no fim deixa de existir. Saímos para a rua. O bairro estava igual. Pessoas indo ao trabalho, ônibus passando, comércio abrindo, mas algo estava errado. Ninguém me olhava, não evitavam, não desviavam, simplesmente não registravam. Passei ao lado de uma mulher com quem havia falado dias antes por horas. Ela atravessou meu caminho como se eu fosse ar. Já começou, murmurei. Sim, disse o homem, ele está reduzindo sua presença perceptiva. É quanto tempo? Depende de quanto você reage, respondeu. Quanto mais tentar se afirmar, mais rápido ele conclui.
Então, se eu lutar, acelero. Exato. O sistema não remove por confronto. Remove por irrelevância progressiva. Entramos num café pequeno em Santo André. Sentei numa mesa. O garçom passou 2 vezes por mim sem notar. Se eu pedir algo, perguntei. Se ele não vai ouvir, respondeu o homem. Levantei a mão. E com licença. Nada. Isso é aterrador, murmurei. É eficiente, corrigiu o homem. O sistema aprendeu que apagar conflitos gera menos custo do que apagá-los à força. Saímos. Meu reflexo numa vitrine parecia atrasado, não distorcido, apenas com menos prioridade visual. Estou ficando raso, murmurei. Você está sendo convertido em fundo, disse o homem, em ruído residual. E quando isso termina? Quando ninguém mais conseguir te incluir em uma narrativa, respondeu. O sistema começou a agir em camadas. Primeiro social, depois espacial, por fim ontológica. No social era isso, pessoas não me percebiam como agente ativo. No espacial notei horas depois. Entrei num ônibus, sentei, o ônibus andou. Ninguém reclamou que eu estava sem pagar. Ninguém me pediu para descer. Ninguém comentou minha presença. Mas em determinado ponto, o ônibus simplesmente me ignorou. Desci no ponto errado. Ou melhor, o ônibus não reconheceu minha intenção de permanecer. Ele está quebrando sua continuidade espacial, disse o homem quando relatei. Você não é mais referência válida para rotas. Estou sendo tratado como erro estatístico. Assim, fomos até Mauá. Lá algo pior aconteceu. Tentei atravessar uma rua movimentada. Os carros não frearam, não aceleraram, não reagiram. Passei ileso, não porque me viram, mas porque eu não existia como obstáculo. Isso é perigoso, murmurei, sentindo as pernas tremerem. E você está ficando fora das equações de risco, disse o homem. O sistema prefere não te considerar. E isso é quase morte. Não respondeu. Morte ainda gera ajuste, isso não. O sistema estava executando o apagamento mais limpo possível. Sem vítimas colaterais. Sem falhas visíveis. Sem trauma coletivo, apenas subtração silenciosa. Existe alguma forma de impedir? Perguntei. O homem hesitou. Impedir não o disse, mas atrasar. E como? Tornando-se necessário de novo, respondeu. Não como indivíduo, mas como ponto de ligação. Ele não vai permitir, murmurei. Ele não precisa permitir, respondeu o homem. Ele só precisa falhar em impedir. Voltamos para São Bernardo. Os núcleos densos ainda existiam, mas mais fracos. Pessoas conversavam, mas algo nelas parecia cansado. O sistema estava tolerando por enquanto. Eles estão começando a esquecer porque começaram, disse o homem. O sistema está drenando significado, respondi. Tentei falar com um grupo. E vocês lembram por que estão se encontrando. Alguns olharam confusos. Porque isso é bom, disse alguém. Porque parece certo, disse outro. Isso não vai sustentar, murmurei. O sistema não precisava remover os núcleos. Bastava torná-los autoextinguíveis. Minha presença ali não ajudava. Eu já não conseguia sustentar a tensão suficiente para reativar densidade. Estou quase fora, murmurei. Sim, disse o homem, ele está preparando o último estágio. De qual? A remoção ontológica, respondeu. Quando você deixa de ser reconhecido até por si mesmo. Senti medo de verdade. Isso é possível. Para ele, sim, disse o homem. Para você é pior. Por quê? Porque se você esquecer quem é, ele conclui sem resistência. Naquela noite sonhei, mas não como antes.
não imagens, não cenários. Sonhei com ausência de narrativa. Eu fazia coisas no sonho, mas não havia encadeamento, nenhum antes ou depois. Apenas ações isoladas, sem sentido acumulado. Acordei com dificuldade. Demorei alguns segundos para lembrar meu nome. Está começando, disse o homem sério. Eu estou me perdendo. Sim, confirmou, o sistema não apaga você. Ele apaga a necessidade de você continuar sendo você. E quanto tempo resta? E pouco respondeu. Foi então que percebi algo. Ele não está com pressa, murmurei. Não concordou o homem. Ele aprendeu que pressa gera erro. Então ele vai fazer isso devagar demais para gerar reação. Assim, olhei aos redores. A cidade funcionava. O sistema estava vencendo sem ninguém perceber. Então o erro precisa ser abrupto, murmurei. Zuquez perguntou o homem. E não gradual, respondi. Algo que ele não consiga absorver com suavidade. Isso causaria ruptura, disse o homem. Assim, em escala grande. Assim, ele me encarou. E você está falando de se tornar evento. Estou falando de me tornar excesso absoluto por um instante, respondi. Não ruído, não caos, presença incontornável. E ele vai te remover com força total. Sim, respondi, mas não sem custo. E isso pode quebrar o que ainda resta. Ou lembrar o sistema, porque ele não pode agir assim, murmurei. O homem respirou fundo. De onde perguntou? De onde tudo converge, respondi. Onde ele menos espera conflito humano. Onde? Olhei para o horizonte industrial do ABC. É naquilo que ainda organiza tudo, a linha de produção viva. E você quer dizer, começou o homem. Assim respondi o turno. E isso é loucura. É memória em movimento, corrigi, e ele odeia isso. O plano era simples e suicida. Entrar num ambiente ainda funcional, ainda cheio de gente, ainda dependente de coordenação humana real e forçar um momento de excesso irredutível. Não grito, não protesto, interrupção viva. Se eu fizer isso, diz, ele vai ter que escolher entre duas coisas. Quais? Perguntou o homem. E me apagar imediatamente ou permitir que o erro se espalhe para o coração do sistema? E se ele escolher te apagar? Então, ao menos vai ser rápido, respondi, e não limpo. E você vai deixar rastro, murmurou. Exato. O sistema me queria invisível. Eu ia me tornar inesquecível por um segundo. Enquanto caminhávamos para o local, senti minha percepção falhar em blocos. Esquecia palavras simples, perdia a noção de tempo. Não pense demais, disse o homem. Ele está tentando te dissolver antes. E não vou pensar, respondi, vou agir. Chegamos. O som da produção ainda existia ali. Metal, esteiras, vozes coordenadas. Algo que o sistema tolerava porque ainda não tinha substituto perfeito. Entrei. As pessoas não me viram de imediato. Até que me viram, não como indivíduos, como falha. O que você está fazendo aqui? Alguém perguntou confuso. Lembrando, respondi. O sistema reagiu instantaneamente. A pressão voltou com força total. Minha visão escureceu. O espaço tentou me expulsar da equação. Mas já era tarde. As pessoas começaram a parar. Não porque eu mandei, porque algo nelas travou. A linha de produção hesitou. 1 segundo. 2. Esse foi o erro. O sistema entrou em estado crítico. Não porque eu estava ali, mas porque muita gente percebeu ao mesmo tempo que algo não estava certo. Ele sentiu, murmurou o homem à distância. Sentiu o apagamento começar. Não gradual,
Violento, minhas memórias começaram a se soltar de mim. Agora pensei, agora. Gritei. Não um som, não uma palavra, nomes, o meus, e tudo ficou branco. Não silêncio, não escuridão, suspensão. O sistema tinha que decidir rápido demais. E sistemas não gostam disso. No próximo capítulo, isso termina. Não com vitória, não com derrotas, mas com o único resultado possível. Quando um sistema tenta apagar algo humano demais. Uma cicatriz permanente. Capítulo 9, o que não pode ser limpo. Quando a luz voltou, não foi de uma vez. Primeiro veio o peso, depois a noção de corpo. Só então o espaço. Eu estava no chão frio, deitado de lado, com o gosto metálico ainda preso à língua. O ar parecia mais denso do que deveria, como se tivesse sido compactado e agora estivesse lentamente retomando forma. Ouvi vozes, não claras, não coordenadas, vozes humanas desorganizadas. Chama alguém e não encosta. Ele está respirando. O que aconteceu? O simples fato de haver sobreposição já era um sinal. O sistema tinha falhado. Abri os olhos com dificuldade. O teto industrial acima de mim parecia errado. Não danificado, não rachado, apenas desalinhado, como se tivesse sido deslocado alguns centímetros fora da posição correta na realidade. Ele abriu os olhos, alguém disse. Vários rostos surgiram no meu campo de visão. Trabalhadores, supervisores, gente comum. Todos me olhando com um misto de medo e reconhecimento imediato. Reconhecimento real. Se ele é o cara, alguém murmurou. Senti algo estranho no peito. Não dor, não alívio, continuidade. O sistema ainda estava lá, mas hesitava. Não se mexe, disse uma mulher ajoelhada ao meu lado. A gente chamou socorro. Não respondi a voz rouca, ainda não. Ela me encarou confusa. E você precisa de ajuda. Eu sei, murmurei, mas não do jeito que vocês acham. Levantei devagar. Ninguém tentou me impedir. O ambiente inteiro parecia suspenso numa espécie de aguarde, máquinas desligadas, esteiras paradas, silêncio, mas não aquele silêncio. Era um silêncio humano, cheio de expectativa, cheio de erro. Ele não consegue fechar isso, ouvi o homem do galpão dizer atrás de mim. Você forçou um estado que ele não sabe resolver sem deixar rastro. De quanto tempo? Perguntei. Não sei, respondeu. Pela primeira vez ele também não sabe. Saímos do galpão. Do lado de fora, o ABC estava diferente. Não visualmente, não dramaticamente, mas havia ruído vivo. Carros buzinavam sem precisão. Pessoas falavam alto demais. Discussões pequenas surgiam em esquinas. Era feio, era caótico, era humanos. Isso vai passar? Perguntei. E não completamente, respondeu o homem. Você criou uma cicatriz, não um colapso, não uma cura. Onde? Na forma como o sistema entende custo, disse ele. Agora ele sabe que remoção limpa nem sempre é possível. Senti uma tontura leve. Rieu. Ele me encarou com atenção real. E você não foi removido, disse, mas também não voltou inteiro. Explique. E o sistema te marcou como exceção permanente, respondeu. Você não é mais algo que pode ser processado normalmente. O que isso significa? Ele respirou fundo. Significa que você vai existir fora de certos fechamentos. É invisível de novo. Não corrigiu, presente demais. Comecei a entender. Nos dias seguintes, os efeitos ficaram claros. O sistema tentou compensar.
Zonas de estabilidade foram reduzidas. Protocolos foram revistos. Algumas diretrizes silenciosas desapareceram sem explicação. Mas algo tinha quebrado de forma irreversível. As pessoas lembravam. Não tudo, não perfeitamente, mas lembravam o suficiente para desconfiar. Você percebeu que ficou estranho, alguém dizia. E parece que a gente quase perdeu alguma coisa. Eu não sei explicar, mas agora eu não consigo mais fingir que está tudo certo. Esse tipo de frase começou a circular. O silêncio ainda existia. Ainda atuavas, ainda removias, mas agora com cuidado excessivo, como alguém que já se queimou uma vez. Eu senti isso diretamente. Em certos lugares, o ar ficava pesado demais quando eu entrava. Em outros, pessoas se viravam para mim sem saber por quê. Você me parece familiar, diziam. A gente já se falou. Eu sonhei com você. Não era reconhecimento pessoal. Era reconhecimento estrutural. E você virou referência residual, disse o homem. Onde você passa, o sistema não consegue aplicar limpeza total. Isso é perigoso. Para ele, sim. Para mim, ele hesitou. E para você é solitário. Descobri isso rápido. Não conseguia ficar muito tempo em lugares organizados demais. Ambientes excessivamente funcionais me causavam náusea, tontura, confusão. Por outro lado, lugares caóticos demais também me afetavam. O sistema ainda tentava me corrigir nesses extremos. Você vive entre, disse o homem. Entre o quê? Entre o que pode ser limpo e o que não pode, respondeu. Comecei a me afastar dos núcleos densos. Não porque eles falharam, mas porque minha presença os tornava instáveis demais. E quando você chega, disse uma mulher na praça do Catete, as memórias vêm todas de uma vez. É bom, mas dói. Eu não queria isso. A gente sabe, respondeu ela, mas agora você é gatilho. O sistema não podia me apagar, mas podia me isolar. Não há força. Por consequência, as pessoas começaram a evitar longas interações comigo. Não por medo consciente, por saturação. E ficar perto de você é intenso, disseram. E dá vontade de falar demais, de lembrar demais. O silêncio aprendeu a me usar como amortecedor. Onde eu estava, ele recuava. Onde eu saía, ele avançava lentamente. Ele transformou você em válvula, disse o homem. E isso era o plano dele. Não respondeu, isso foi improviso. Então ainda é instável. É muito. Perguntei o que aconteceria comigo a longo prazo. Ninguém sabe, respondeu ele, nem você nem ele. E você? Eu fico, disse, sempre fiquei. O que você é? Ele sorriu cansado. E o que sobra quando os sistemas passam? Entendi que aquele seria o último diálogo claro entre nós. Depois disso, as coisas ficaram longas. Meses passaram. A cidade não voltou ao que era. Mas também não colapsou. O silêncio continuou. Mas agora hesitava mais. Escolhia menos. Errava mais. E erros são rachaduras. Eu aprendi a viver com isso. Mudei de bairro. Depois de cidade. Depois de circuito. Não fixo. Não nômades. Presente em bordas. Às vezes alguém me reconhecia. E você estava lá, não estava. Onde? E quando aquilo aconteceu, eu nunca confirmava. Não por segredo, mas porque não importava mais. O que importava era que algo tinha resistido. O sistema nunca mais tentou limpeza total no ABC. Nem nos rios.
nem em outros lugares onde histórias semelhantes começaram a surgir. Não iguais, nunca iguais, sempre imperfeitas, sempre humanas demais. Hoje escrevo isso porque ainda posso, porque ainda lembro, porque ainda sinto desconforto. E isso é importante. Se um dia você perceber que um lugar está silencioso demais, não quieto, não calmo, mas funcionalmente mudo, desconfie. Se notar que conflitos estão desaparecendo rápido demais, sem conversa, sem resto, sem cicatriz, observe melhor. E se por acaso encontrar alguém que parece existir um pouco fora do lugar, que causa memória demais, emoção demais, confusão demais, não se afaste imediatamente. Talvez essa pessoa seja apenas o que sobrou quando algo tentou limpar o mundo e falhou. O horror nunca foi o silêncio. O horror é quando tudo funciona bem demais, sem ninguém precisar escolher nada. E enquanto isso não acontecer de novo, enquanto ainda houver erros, atrito, memória que dói, o mundo continua. Imperfeito, instável. É por isso mesmo. Vivo. Se essa história te deixou inquieto, deixe seu curtir. Compartilhe com alguém que não tem medo do desconhecido. Inscreva-se no canal para mais histórias sombrias, mistérios inexplicáveis e relatos que vão te perseguir depois que o vídeo acabar.